E aí galera, meu nome é Newton e a gente vai fazer aqui agora o nosso 18º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como as camadas do Eagle funcionam e como o DRC funciona. Bom, assim como no esquemático eu mostrei como o ERC funciona, que é o Electrical Rule Check, eu vou mostrar como o DRC, que é o Design Rule Check, como ele funciona. Vamos começar primeiro pela camada. Bom, a camada aqui no BRD, na placa, ela é muito mais útil do que no esquemático. Ele tem, inclusive, muito mais opções do que no esquemático. Então, para começar, vamos clicar aqui, ó, nesse símbolo camada. E aí vai aparecer aqui uma janela, com todas as camadas que você pode ter no BRD. E vai mostrar aqui de azul, no caso marcado de azul, as camadas que estão à mostra. Por exemplo, a camada Name, por exemplo, você perceba que no componente tem um nome e tem um valor. Na hora que você tem uma placa com muitos componentes, para traçar ela, no caso, para você fazer ela com muita informação na tela, fica muito complicado. Então, muitas vezes, eu apago os nomes e os valores dos componentes, para que na hora que eu for fazer a placa, fique muito mais limpo visivelmente. Então, vou dar um apply aqui e percebam que todos os nomes apareceram. Então, fica tudo muito mais fácil de você fazer. Outra coisa, o name tem o T-name e tem o B-name. O T significa top e o B bottom. Então, quando você tiver um componente, no caso todos os componentes estão no top, então se eu der um apply aqui, ó, todos os nomes vão aparecer. Se eu vier e der um mirror, por exemplo, nesse componente, o nome dele desaparece, porque o componente foi para o bottom, no caso o componente aparece, mas o nome dele foi para o bottom também, só que eu não botei para mostrar a camada bottom, então ele não vai aparecer. Se eu colocar aqui para aparecer, ó, percebam que o nome apareceu e invertido. A mesma coisa se aplica para os valores. A camada top e a camada bottom, ela no caso mostra as trilhas. Se eu esconder a top, por exemplo, ela vai esconder no caso a trilha top aqui, e a mesma coisa se aplica para a camada bottom. Colocar ela de volta, certo? A camada pad, ela esconde ou mostra o pad, no caso o lugar onde você vai encaixar o pino do seu componente, no caso aqui do resistor. A via é a mesma coisa, ela no caso esconde ou não a via que você usou para fazer a ligação das trilhas. O Unrouted mostra o que você tem, as ligações elétricas que você tem que fazer e que você não fez. No caso, se eu apagar aqui para vocês perceberem, ó, tá vendo? Ele apaga as ligações que não foram feitas, mas que você precisa fazer ainda. Dimension é a dimensão da placa, que é essa linha daqui. O Place, ela por exemplo, o resistor, você vai colocar ele, você vai dar um place nele aqui. Então, se você apagar isso, o desenho do resistor vai sumir. Tá vendo? Do resistor só não, do resistor e dos outros componentes todos que usam a camada place. O origins é importante. O origins, no caso, é a origem do componente. Se eu apagar a origem do componente e der um OK, e lembra que eu falei que se você quiser mover o componente, você tem que mover na origem, no caso você não vai conseguir mover componente nenhum aqui, porque a origem dele não está. Então você não tem como mover um componente que não tem origem. A única coisa que você vai poder mover é a trilha, porque a trilha, no caso, não tem origem. Mas o componente não. Tá vendo? Eu clico aqui, independente de onde eu clique, ele não mexe. Então, é importante que a origem esteja sempre marcada, esteja sempre visível. Deixa eu dar um zoom out para ver melhor. Voltando aqui. Que mais? Tem agora aqui a camada Top Stop e Top Cream. Outra coisa, quando você manda fazer a placa, por exemplo, numa empresa profissional, ela vai fazer a placa e vai colocar um verniz em cima da placa. E aí ela vai vernizar tudo que tem, no caso a placa inteira, menos os pads e as vias. Como é que ela sabe aonde que tem o pad e aonde que tem a via? Não é simplesmente onde ela vê que tem o pad, onde ela vê que tem a via. Tem a camada Top Stop e Top Cream, ou a camada no caso Stop e Cream. Se eu botar para mostrar elas, você vai ver que nos pads e nas vias, no caso aqui a gente só tem via, e nos pads e nas vias a gente tem pad e via, mas a gente não tem pad SMD, que eu quis dizer, vai mostrar uma camada que é, no caso dessa cor daqui, no caso com o fundo é branco, o fundo é preto, vai mostrar linhas brancas, para mostrar que, no caso, no contorno desse pad aqui, não vai ter verniz, certo? A mesma coisa acontece com a via. Isso geralmente é útil apenas quando você vai mandar fazer a placa numa empresa profissional. Se você for fazer em sua casa, no caso no fundo de sua casa, com ferro de passar roupa, por exemplo, você não precisa se preocupar com essas camadas. Eu vou deixar elas amostras aqui, que a gente vai usar ela
daqui a pouco. O glue é o seguinte, quando você manda fazer uma placa, no caso de uma empresa profissional, você pode mandar também para soldar os componentes da empresa profissional. Então o glue é o seguinte, quando você vai colocar o componente na placa, você precisa prender ele de alguma forma. Então ele separa uma camada da sua placa para que você aplique uma cola. E isso é muito útil para componentes SMD. A gente não está enxergando aqui porque, na verdade, isso basicamente só é usado em componente SMD. Então a gente não vai enxergar essa camada aqui, porque não tem nenhum componente SMD. O keep out foi o que eu falei. No keep out você vai colocar, você não deve colocar trilha nem componente. Se você colocar, quando a gente rodar o DRC, que é o Design Rule Check, ele vai acusar erro. Então eu vou deixar aqui a amostra para a gente fazer exemplos com ele. O drill e hole mostra onde tem os furos. No caso, o hole e o drill. Vou dar uma play aqui e você vai perceber que vai mostrar a marca da onde vai ser feito o furo. No caso, aqui ó, no resistor, por exemplo, mostrou. A camada document, no caso tdoc e bottom-doc, são mais informações sobre o componente. Vou dar uma play aqui e perceba aqui algumas informações do caso do resistor e dos outros componentes desapareceram. Por exemplo, o botão aqui ele tem uns desenhos nele. Se eu botar para sumir aqui, os desenhos desaparecem, tá vendo? Vou botar para aparecer de volta. E vou tirar o drill, que não é muito utilizado. E vou deixar aqui agora o stop e o cream para fazer uma outra exemplificação para vocês. Bom, por esse vídeo é só, pessoal. Obrigado por assistirem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site, seguir a gente no Twitter e até a próxima.